Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou eu aqui, Michael Lima, e esse é o resumo das principais notícias da semana. Lembrando que são as notícias do mercado financeiro, né, do Brasil e também, obviamente, do mundo. As notícias de hoje, sexta-feira, 13/11/2020, estão igual novela das 7, que começa às 7h59, né, que era para ter entrado um pouquinho mais cedo, peço desculpa pelo meu erro. Mas, enfim, tivemos algumas questões aí de edição, mas o importante é que saiu. Saiu, você tem agora o principal resumo das notícias da semana. Lembrando que esse é o primeiro canal de finanças que tem aulas gratuitas toda segunda-feira, às 19h05. Fica o convite aí para você. Esse é o Resumo Notícias e, como tradição, a gente vai começar com as principais datas comemorativas da semana. Hoje, dia 13/11, é sexta-feira 13, mas na sexta-feira 13 é Dia Mundial da Gentileza. Olha só que bacana! E ontem, dia 12, foi dia do supermercado. Cuidado, investidor, para não gastar demais no supermercado. Faz as contas certinho aí. Enquanto eu vou falando com você, eu vou colocando na tela. Vamos começar falando um pouquinho do relatório Focus do Banco Central. Agora sim, está visualizando aí o site do Banco Central, que é o www.bcb.gov.br. Vamos dar uma olhadinha aí como é que tá o relatório Focus, pessoal. Para quem não sabe, ele é divulgado na segunda-feira e fala sobre as impressões dos economistas, né, do Banco Central aí, sobre a semana anterior. Então hoje é dia 13, o relatório foi divulgado no dia 9 e ele se refere ao dia 2 até o dia 6. Mas para ficar mais acertadas as informações, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui no panorama econômico. Eu acho que fica até melhor, fica mais atualizado. E vamos dar uma olhadinha como é que está a situação. Olha só, presta atenção só por isso que, como a gente tem que começar a entender, como a gente tem que começar a saber cuidar melhor do nosso dinheiro. A taxa Selic está 2%, você está vendo aqui, 2%. Estou mostrando aqui, é uma informação oficial do site do Banco Central. Só que a inflação acumulada dos últimos 12 meses, divulgada aqui, 3,92%, quase o dobro. Olha só que situação, hein? Que situação. Então fica sempre atento a essa situação. A inflação está maior do que a Selic. Vou clicar aqui em mais séries e vamos dar uma olhadinha em mais algumas informações. Ó, aqui você consegue ver os preços e a meta de inflação. Deixa eu olhar um pouquinho mais próximo aqui. Vou ter que olhar, colocar o óculos. Nós estamos aqui, ó, em novembro, né? Novembro de 2020. Né? A gente está nessa situação aqui. E para novembro de 2021, né? Ó, esse é o gráfico. Ele mostra aqui, em resumo, o que mostra esse gráfico estatístico com os preços, né? E também meta para a inflação. Ele mostra que, no final das contas, a inflação está controlada, tá? Por mais que tenha uma certa tendência, na minha opinião, né? Tem uma inflação aí que ela é mais do que ela demonstra, mas se você reparar, ó, a meta é 4%, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Então, se ficar até 5,5%, pessoal, a realidade é que a poupança está controlada, dado esse panorama, tá? A poupança está controlada. Não há o que se falar em dizer, vamos ter uma hiperinflação. Paulo Guedes falou isso, pode ser nessa semana, pode ser que seja alguma coisa em relação até à política, acredito eu. Bom, aqui, se você vê a meta para a taxa Selic, né? Nós tivemos uma alta lá em 2016, chegou a 14,25, fazem só 4 anos, e agora está aqui embaixo. Olha só a diferença, né? Subiu, desceu, subiu lá em 2016, 14,25, e agora está aqui em 2%. Bom, falando também, galera, de investidores e investidoras de Banco Central, é importante nós falarmos também, deixa eu voltar aqui para a página principal, é importante nós falarmos também do Pix, que é a nova forma de pagamentos, a nova forma de transferência entre contas, né? Então não vai mais existir TED, vai existir Pix a partir de daqui a 3 dias, a partir de segunda-feira. Então vamos dar uma olhada aqui no site do Banco Central. Ele tem algumas informações aqui sobre o Pix. A gente vai dar uma olhada rápida, depois se você quiser
você pode estar aqui, ó, Pix, né, o pagamento instantâneo, faltam 3 dias, papapá. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha, o que ele fala aqui. Ele tem um vídeo aqui, né, apresentando e tal. Ele é um vídeo bastante comercial, digamos assim, né, porque o Pix, ele foi lançado pelo próprio Banco Central, né? Então aqui ele explica o que é, né? É um pagamento instantâneo, então você vai fazer uma transferência em qualquer dia da semana e vai entrar na conta da pessoa em questão de alguns minutos, né? Como já é feito aí pelos bancos digitais, pelas criptomoedas, enfim. Eu acredito que o Banco Central está de olho em não fazer os grandes bancos perderem mercado, porque afinal os grandes bancos é o que acabam, de certa forma, tendo uma boa função, né, na regularidade aí da nossa economia. O Pix está entrando na vida do brasileiro, dia 5 as pessoas estão fazendo o cadastro da chave do Pix. Não se esqueça, faz o cadastro da chave, né, do Pix. Você pode cadastrar acho que 5 chaves, tem umas regras. Enfim, o importante é você ter cadastrado, né, e você vai cadastrar lá o teu celular, por exemplo, ou o teu CPF. Então quando eu for transferir, eu vou transferir um dinheiro para você, não vou transferir, tá? Estou fazendo um exemplo. Eu vou transferir um dinheiro para você. Você não vai me passar mais o teu nome completo, o teu CPF, o número da tua agência, né, o número do banco. Você vai passar o número do teu celular ou o número do teu CPF, tá? Então é isso que acontece quando você vai usar o Pix, depois de você cadastrar as chaves, né? Do dia 3 até o dia 15 acontece fase de operação restrita, são alguns testes com uma quantidade menor de usuários, obviamente, né? E o grande dia, diz aqui, né, é dia 16, que é então na segunda-feira. Não espere grandes milagres, né? Ainda vai dar muito erro, vai ter muita notícia falando mal do Pix, mas eu acredito sim que é uma revolução, né? Vários países, a China já usa pagamento instantâneo, por que não o Brasil, não é verdade? Bom, galera, vamos mudar um pouquinho o mindset agora, vamos para frente. Vamos falar aí, eu vou abrir o Status Invest, vamos começar falando de Bradesco. Então vamos colocar aí a ação do Bradesco, que é o BBDC4, não é isso? BBDC4, Bradesco, muito bem. Enquanto eu vou falando a notícia, vai aparecendo aí na tela para você as informações da empresa, que no caso é o Bradesco. O Banco Bradesco demitiu 2.185 funcionários de 28 de setembro para cá, segundo o Sindicato dos Bancários. Segundo o banco é um pouco menos, é 1.000 e pouco, mas a questão é que no dia 30 o banco tinha 95.934 funcionários. Quase 100 mil, bastante, né? Preciso tomar uma aguinha aqui, porque a gente acaba dando aula, acaba gravando os vídeos, acaba falando bastante. O sindicato, na verdade, acontece que ele não gostou nem um pouco, né, dessas demissões aí que aconteceram no Banco Bradesco. E, inclusive, o sindicato fez um ato na Cidade de Deus na data de hoje, sexta-feira. Bom, a questão também, pessoal, é que banco de rede é isso, essa é uma realidade do banco de rede. Tem uma tendência, sim, a reduzir, funcionário, né? Outra coisa também que acontece com os bancos de rede. Banco de rede é Bradesco, que eu estou falando aqui, Caixa, Itaú, Santander e Banco do Brasil, né? Os 5 maiores, né? Você está vendo aí o patrimônio aí do banco. O patrimônio de 1.000, milhão, 134 bilhões de reais. Então a tendência, pessoal, não tem jeito, é reduzir funcionário. Vem a competição com os bancos digitais, né? Lembrando que o Bradesco tem o banco digital Next. Eu usei o Next e achei péssimo, tá? Achei péssimo. E os bancos, o Bradesco e os demais bancos, eu trabalhei muito tempo em banco, e estou falando isso com conhecimento de causa, os bancos também estão reduzindo as suas agências, consequentemente estão reduzindo as pessoas. Antigamente, quando entrei no banco, tinha lá 20 caixa, e o sonho de quem entrava no banco às vezes era ser caixa, né? Trabalhando no caixa. Eu queria ser caixa, eu fui caixa por uns 2, 3 anos aproximadamente. Só que hoje está mudando, hoje a realidade é completamente diferente. A realidade hoje é que não vai mais existir caixa, porque as agências
estão se transformando em unidades de negócio, em escritórios de negócio. Olha a expertise. Então, antigamente, quem ia pagar uma conta no banco era super bem-vindo, né? Ah, tem que ter gente, né? O pessoal tem que pagar conta, etc e tal. Só que agora, 2020, Zé Bilé, agora 2020 as coisas mudaram. Pagar conta em banco é prejuízo. E os bancos não são bobo, não são nada, eliminam, né, o que eles chamavam de agência e continuam às vezes a mesma unidade, reduz a quantidade de funcionários. Então não precisa ter mais aquela 20 caixas lá trabalhando. E acontece que no final das contas quem fica lá são pessoas, são os gerentes para fazerem negócios. Aí não se chama mais agência, chama-se escritório de negócios, unidade de negócios, uma série de outros nomes. E o presidente do Banco Central, pessoal, o Roberto Campos Neto, falou em entrevista sobre a valorização dos prêmios da LFT. Por isso que nós vamos colocar o site do Banco Central, não, o site do Tesouro Direto, que é o www.tesourodireto.com.br. Então, quando você visualiza aí o site, ele falou que as LFTs, né, valorizaram, tem uma boa valorização e uma tendência de valorização, foi isso que ele deu a entender na entrevista, nos seus prêmios de risco. O que são LFTs, Maicon Lima? LFT é uma sigla que quer dizer Letra Financeira do Tesouro, e mais dos últimos anos para cá, né, foi substituído por um termo mais moderno, que é o Tesouro Selic. Fica mais fácil a gente entender, né, quando a gente fala Tesouro Selic. LFT nada mais é do que Tesouro Selic. O Roberto Campos Neto mostrou um gráfico informando a elevação nas taxas de risco desses títulos públicos no mês de setembro. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Para a gente olhar, a gente vai aqui no site do Tesouro Direto, a gente vai em preços e taxas, rola aqui para baixo, show de bola, clica em ver mais, e vamos lá no Tesouro Selic, vamos dar uma olhadinha como é que ele tá, o Tesouro Selic 2025. Realmente aconteceu uma bagunça no Tesouro Selic, tá? Ele chegou a pagar 0,21, né? Tá pagando 0,21, vamos dar uma olhada no gráfico de 90 dias. Chegou a pagar até 0,37. Para mim isso virou uma bagunça, tá? O Roberto Campos Neto fala que isso é bom, que isso é positivo, mas era toda uma questão de quem investiu no curto prazo, vendo o valor reduzir um pouquinho no Tesouro Selic. E realmente, né, aqui no final, você vê que tem uma tendência aqui, né, de subir um pouquinho mesmo, né? Tá em 0,21. Então o que é isso? Se você investe no Tesouro Selic, acontece que ele vai te pagar hoje, né? 13/11, ele vai te pagar a taxa Selic. Essas taxas aqui, elas variam, tá? Vai te pagar a taxa Selic mais 0,21%. Só que, como eu te falei, essas taxas variam. Vamos para frente, Marco. Vamos de notícia. Vamos entrar de novo lá no site Status Invest e vamos falar de Vale. Pessoal, a Vale, se você não sabe, é a segunda maior mineradora do mundo, né? Vamos colocar aqui Vale 3 aqui, para a gente colocar os dados da Vale. É a segunda maior mineradora do mundo. E o legal é que ela é brasileira. Olha só que bacana, exatamente. É a segunda maior mineradora do mundo. Aliás, logo atrás da como é que é o nome da BHP, se não me engano, é a primeira, tá? Me fugiu aqui o nome. E aliás, bem atrás da primeira, tá? Ela tá mais próxima da terceira do que a primeira. Mas é a segunda maior do mundo e é brasileira. E a mineradora Vale e o porto chinês, isso aqui é para quebrar a língua, o porto chinês de Ningbo Zhoushan, deve estar certa a pronúncia, Ningbo Zhoushan, é na China, fica na China, aquele paizinho nada pequeno lá, né? Eles selaram um acordo, então, né? O porto chinês e a mineradora Vale para um acordo de 4,3 bilhões de yuanes. Isso significa aproximadamente 651 milhões de dólares, pessoal. Olha só que interessante. E nesse acordo ele prevê investimentos em instalações para armazenamento e processamento de minérios lá no porto, na cidade, lá com aquele nome bonito, né? Na China, no final das contas.
A Vale é a segunda maior mineradora do mundo, gente. Eu acho que vale a pena você sempre, se você investe em Vale ou não, você sempre acompanhar como é que vão as questões aí da Vale, porque ela acaba influenciando também bastante no mercado. Vamos falar de Banco Inter. O Banco Inter, que por um acaso teve prejuízo, né? Teve prejuízo assim, quando sai uma notícia na mídia, teve prejuízo, teve lucro. Às vezes a mesma empresa sai numa mídia que teve prejuízo e na outra que teve lucro. Então você tem que aproveitar e aprender para analisar um pouco, né, essas empresas. Mas o presidente do Banco Inter disse que ainda esse ano o banco deve fazer aquisições, 2 aquisições. Né? Então, apesar do prejuízo de 8,1 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano de 2020, né? Apesar disso, o presidente, o CEO, o João, né? O João Vitor Benin, disse que deve acontecer 2 aquisições. Não falou mais detalhes, né, do que seriam essas aquisições, mas o presidente do banco, o CEO, o João Vitor, falou que a área de crédito do banco já está madura. No meu entender, se a área de crédito do banco já está mais amadurecida, é bastante possível que essas aquisições sejam voltadas para produtos de investimento. Olha só que interessante. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no Banco Inter. É isso aí, pessoal. A cotação aqui, o BID3 está cotada a R$ 21,73, valorização de 43%. Isso aqui, lembrando que nada disso aqui, pessoal, é indicação de investimento, tá? Apenas a gente está falando aqui as notícias, né? E algumas informações, alguns indicadores da empresa. Aqui no site, ó, ele já traz aqui o BID11, o BID4, né? Deixa eu ver se você está visualizando aí, tá? Tá visualizando sim. O BID3 também. Então, realmente, eu acredito que ele... Não, esse é o site de relação com investidores, tá? Por isso, tudo bem. Eu acredito que realmente o Banco Inter deve vir a investir nessa parte de investimentos. Pessoal, falando de banco, vamos falar também de Itaú, obviamente. Então vamos colocar Itubi 4. Michael Lima, deve investir no Itubi 3 ou no Itubi 4? Fica a seu critério, tá? Mas eu prefiro o Itubi 4 por questão de liquidez, já falei isso várias vezes aqui para vocês. Falando de Itaú, o Banco Itaú disse que o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deve ser de 3,1%, né? E a Selic de 3%. É a projeção divulgada hoje no relatório aí do Banco Itaú, e essas projeções são para o ano de 2021. Tá? E o Itaú é um grande banco, a gente deve prestar atenção nisso, né? Outras previsões aqui que a gente tem no relatório. O câmbio, a previsão para 2021, nós estamos falando, previsão do dólar para R$ 5,00, tá? Previsão do dólar. Então, repetindo aqui, IPCA, que é a inflação, para 2021, 3,1%, previsão do Banco Itaú. Selic de 3%, Selic de 3%, o câmbio, que seria o dólar, de R$ 5,00. E o desemprego aí deve continuar na casa de 15%. O relatório, como eu já falei, foi divulgado hoje pela manhã. Vamos falar de PIB também. O PIB para 2021, segundo o relatório do Itaú, deve ficar em torno de 4%. Alta, né? No ano que vem a gente vai ter alta. Teoricamente, né? Não se sabe o que vai acontecer no nosso mundo, mas deve ter alta de 4%. E nesse ano, fala-se, segundo o Itaú, em queda de 4,1%. Em resumo geral de tudo que eu falei aqui, e eu olhei esse relatório antes de gravar o vídeo aqui para vocês, o resumo geral é que o Itaú melhorou as projeções. Agora vamos falar de outra que eu gosto também, que é Disney. Vamos direto por aqui mesmo, vamos colocar Disney 34, né? The Walt Disney Company. Então vamos falar aí de Disney. Olha só a ação da Disney, quanto que é. É baratinho, né? Na verdade, que a gente está falando do 34, né? Estamos falando do... Caraca, gente, às vezes imagina quando ficar velho, né? Sumir as palavras aí. Estamos falando do BDR, essa que é a palavra. A Walt Disney, né? A Disney mostrou em seus relatórios que teve uma perda trimestral de 20 centavos de dólar por ação. Essa perda ela é menor
do que a projetada pelos analistas de Wall Street, né? Então é uma perda não vista assim tão com ruins olhos, né? Com olhos ruins, até porque os parques da Disney estavam fechados e quando eles abriram lá em julho, a capacidade era de 25% e agora já aumentou para 35%. O CEO da Disney, o Bob Chapek, desculpe a pronúncia aí, né? Ele disse que os serviços também da Disney mais continuam aumentando. Eu não assino essa Disney mais, vamos dar uma olhadinha aí. Vamos ver aqui no Google, né? Legal. Olha só, é um pacote de assinatura, deve concorrer aí, né? Deve não, sim, quando a gente faz análise a gente vê, né, que eles têm promoção até aqui e tal, né? É legal, tem Pixar, Marvel, Star Wars, né? A própria Disney, National Geographic. Gente, é muito legal, né? Deve concorrer aí com, enfim, Netflix, etc e tal. Mas a questão é que a Disney teve prejuízo, não é visto de uma forma tão ruim assim, né? Até porque, como os parques estavam fechados, existia uma grande possibilidade desse prejuízo ser bem maior. Vamos para frente de notícia, vamos falar ainda de Sula 11 e da Track and Field. Deixa eu colocar aqui na tela a Track and Field, eu realmente não invisto na Track Field, então de cabeça eu realmente não sei qual que é a ação. Track CK, aqui, exatamente. TFCO4, muito bem, vamos falar de Track Field, que entrou recentemente na Bolsa de Valores. No terceiro trimestre, o lucro da Track and Field foi de 6,8 milhões de reais, um aumento de mais de 5 vezes. É isso que me chamou a atenção, que fez eu trazer essa notícia aqui para você. Um aumento de mais de 5 vezes se você comparar com os resultados de 2019, de um ano atrás. Olha só que interessante. Então, há um ano atrás, o resultado foi de 1,2 milhão e agora foi de 6,8 milhões. Estou tomando uma aguinha aqui. Lembrando que esse é o primeiro balanço, pessoal, é o primeiro balanço da empresa divulgado após o seu IPO. Se você ver aqui, estou aqui no Status Invest, ele começa aqui dia 26/10 a mostrar as precificações, né? Ele mostrava aqui a 9,25, que entrou lá no começo, teve o IPO, etc e tal. Agora está cotado aí a 11,40, né? Enfim, mostra aqui uma valorização de 23%. Legal, quem entrou no IPO aí aparentemente se deu bem, né? Dependendo da estratégia que a pessoa usou. IPO, para quem não sabe, é a abertura de capital. É quando uma empresa entra na bolsa de valores, né? E uma parte do seu capital ela distribui para todos os acionistas entrarem lá na bolsa e investir. Então vamos ver mais alguns dados aqui, pessoal, da Track and Field. Entre julho e setembro, a receita subiu 19%, né? Foi para 66,2 milhões e o resultado bruto foi de 38,9 milhões, segundo o relatório aqui é uma alta de 36%. Interessante, vamos dar uma olhadinha no EBITDA também. O EBITDA, que é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ou em português, EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortização, né? O lucro antes disso, antes de pagamento de juros, antes de impostos, de depreciação e amortização. É diferente, mas é parecido com caixa, com lucro ali, né? Então o EBITDA foi de 12,2 milhões de reais. Aqui diz que é uma queda de 19% se você comparar com a base anual, né? E o resultado operacional aumentou 3,1 milhões, também fala aqui no relatório, para 10,1 milhões de reais. Muito bem, então os resultados aí da Track and Field é uma empresa aí, de repente a ser analisada, a ser observada, né? Já teve algumas pessoas que me perguntaram lá no Instagram, fique ligado no nosso Instagram, que lá tem bastante recadinho legal sobre a Track and Field. Vamos lá, vamos começar a acompanhar. Eu não invisto nela, não gosto de empresa nova na bolsa, acho que tem empresa antiga que dá para analisar com muito mais critério, mas eu falei para você que ia falar de Sula 11, essa eu gosto bastante também. Mais uma vez, não é indicação de investimento. A Sula 11, para quem não sabe, é a Sul América, ela aprovou, coisa boa, distribuição de 343 bilhões de reais em dividendos, com base no lucro do terceiro trimestre. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Lembre que falando de terceiro trimestre é julho, agosto e setembro, né? Os dividendos
da Sul América serão pagos a partir do dia 27 desse mês, 27/11, né? E vai ser equivalente aí a quase 91 centavos por cada unit, Os dividendos, eles vão ter base na posição dos acionistas da próxima terça-feira. Fica a dica aí, dia 17/11. Vamos falar também, antes da finalização, de Cogna. Cogna, vamos lá, vamos colocar na tela aqui, COGN3. Não é isso? COGN3, Cogna, muito bem. Muita gente falando de Cogna aí, né? Por que a Cogna está tão falada? Porque a galera botou aí uma galera de opções aí, especulou e quebrou a cara, né? No final das contas, ó, quebrou a cara. Cogna, galera, fica uma dica, não é indicação de investimento, tem essa caída aqui. É algo para longo prazo, tá? Longo prazo, é mais de 5 anos, longo prazo é 10 anos, mas a Cogna teve um prejuízo líquido de 162 milhões de reais no terceiro trimestre. Que, como eu estou falando para você, o terceiro trimestre vai de julho até setembro. Com ajustes, o prejuízo é de 162 milhões. Porém, no entanto, todavia, sem ajustes, o prejuízo é de 1,2 bilhão de reais. Isso não é nada legal. Sim, tá certo. Infelizmente o prejuízo é muito alto, mas aí com os ajustes que você pode fazer não tem problema nenhum, né? Só que também a Cogna, você tem que entender que ela tem uma previsão de créditos de liquidação duvidosa. Parecido lá com o PDD dos bancos, e essa provisão para créditos de liquidação duvidosa teve uma alta de 28,8% no terceiro trimestre, né? Foi para 220 milhões de reais. Bom, pessoal, basicamente essas foram as principais notícias aí das empresas da semana, porque eu acredito que mais importante do que a gente simplesmente falar de notícias é a gente falar das empresas da Bolsa de Valores, também falando de Tesouro Direto, né, que são os títulos públicos, também é bastante importante você acompanhar. E a frase da semana é a frase do Hal Herold. Hoje minha pronúncia tá uma maravilha. O Hal Herold é o autor do livro O Milagre da Manhã. Eu quero gravar mais um vídeo falando sobre esse livro, que é um livro muito bom. E a frase diz o seguinte, presta atenção, cabeção. Ame a vida que você tem enquanto cria a vida dos seus sonhos. Vou repetir. Ame a vida que você tem hoje. Enquanto você cria, enquanto você projeta, quer dizer, a vida dos seus sonhos. Não pense que você tem que escolher entre uma ou outra. Então você não tem que escolher entre a tua vida presente e a vida dos sonhos. Já tem que escolher viver e ser feliz, acreditar no teu futuro, visualizar, né, coisas positivas desde já. Eu quero lembrar você que nenhuma informação aqui, pessoal, é indicação de investimento, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Nos vemos lá nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook eu posto avisos diários. E no YouTube temos uma série de conteúdo gratuito que vem melhorando cada dia mais. Live na segunda-feira com o tema Como atingir a plenitude dos investimentos sendo pai ou mãe de família. Um grande abraço, pessoal, e até um próximo vídeo nas redes sociais, pessoal. Tchau, tchau!